Mateus capítulo 6, versículo de número 10. O que nós vamos falar nesta oportunidade vai encaixar ou coadunar com o que nós ministramos domingo passado no nosso culto de ceia. Nós vamos falar sobre a vontade de Deus e como encontrá-la. Eu acho que este seria um bom título para este sermão. Como encontrar a vontade de Deus. Mateus capítulo 6, verso 10. Jesus está falando: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmãos amados, preste atenção. A gente ouve de todo tipo de campanha, mas se tem uma campanha que nós deveríamos, assim, fazer permanentemente, é a campanha da busca pela vontade de Deus. Domingo passado nós falamos sobre o livre-arbítrio. Não sei se você se lembra, eu disse uma frase que era o seguinte: mais de 90% dos problemas que aparecem na minha vida, o culpado sou eu. Eu disse que 10% eu daria de culpa ao diabo e talvez a terceiros, mas 90% das coisas que dão errada na minha vida é devido ao meu uso inadequado da liberdade. Eu muitas vezes faço escolhas erradas. A minha ansiedade me vence. O meu desejo por alguma coisa me supera. As minhas manias, os meus medos, coisas que deveriam estar subalternas à palavra de Deus, muitas vezes afloram e me derrubam. Então, amados, alguns critérios nós deveríamos ter nessa vida para tentar dirimir as nossas escolhas erradas. E isso é muito grave. Eu vejo, pelo menos na minha vida, Deus reparando as coisas erradas que eu faço. Deus, através da sua misericórdia, transformando em bênção as maldições que muitas vezes eu fui procurar. Eu fui atrás. Eu cometi o erro. E isso é muito importante. Lembrem-se que quando Deus aparece a Adão e Eva no paraíso após a queda, e Deus inquere Adão. Adão, nesse momento, diz assim a Deus: foi a mulher que tu me deste. Ou seja, ele não assume a sua responsabilidade, joga sobre Deus. Deus então procura Eva e diz: Eva, o que tu fizeste? Ah, Senhor, a serpente me iludiu. A serpente mandou e eu comi. Ou seja, Eva está dizendo: a culpa é do diabo. Quantas coisas têm dado errado na sua vida? E quando uma coisa dá errado, a gente procura alguém para culpar. São os meus pais que não me deram oportunidade, que não pagaram uma boa faculdade para mim, por isso que eu estou sofrendo nesse emprego. Ah, essa mulher que fica me pegando no pé, aí eu tenho que vir nesse lugar todo dia, aí bati o carro, é culpa da minha mulher. Ah, esse marido que não supre adequadamente a nossa família, olha que luta estamos passando. A gente tem a mania de terceirizar as nossas frustrações, as nossas falhas e principalmente as nossas péssimas escolhas. Entenda uma coisa: se nós queremos resolver os problemas da nossa vida, devemos começar assumindo os nossos erros. Somos nós que escolhemos errado. Somos nós que fazemos escolhas que não são produtivas e producentes. Somos nós que usamos do nosso livre-arbítrio de maneira equivocada e que não traz vitória para a nossa vida. Diante dessa questão toda, alguns conselhos bíblicos para pelo menos tentar, de novo, dirimir os erros da nossa vida.
Em Jeremias 29:13, está aí, depois eu coloco no grupo PDF, mas em Jeremias 29:13 está escrito assim, Deus falando, buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Primeira questão que deveríamos ter na nossa vida, antes de tomarmos qualquer decisão, oração. Irmãos, precisamos colocar as coisas em oração. Nós muitas vezes oramos assim, Senhor, que aquilo que eu vou fazer, dê tudo certo, porque eu já escolhi, eu já decidi, então vê se me abençoa. É assim ou não é? Qual deveria ser a oração correta? Senhor, estou pensando e projetando em fazer tal coisa. Se o Senhor está nesse projeto, me orienta. Se o Senhor quer que eu trilhe por esse caminho, me mostre. Então, a oração, ela é muito, digamos assim, proveitosa para trazer a nós a revelação do que Deus tem para nós. Se Ele quer que eu mude de emprego, se Ele quer que eu mude de casa, se Ele quer que eu mude o jeito de tratar alguém, ou de educar meus filhos, orando, Deus vai nos falar e vai nos revelar as diretrizes para nós fazermos as coisas. Nós acabamos de ler isso, buscar-me-eis e me achareis. Deus quer ser achado. Ai, pastor, eu não tenho tempo de vir no culto de oração, eu não tenho tempo de orar, minha oração é de 10, 15 minutos por dia, e olhe lá. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos aqui demoram pelo menos meia hora para chegar no emprego? Levanta a mão, por favor. Meia hora. No mínimo meia hora. Bastante gente. Então veja, esse tempo que você vai e volta do emprego, você pode ir orando. Mas pastor, eu vou de ônibus, em pensamento, olhos fechados, orando, todo mundo te empurrando e você orando. Pastor, eu vou de carro, ok, orando, liga lá um texto bíblico, ou um hino lá no toca música, e vai ouvindo louvor e falando com Deus. E no volante, você pode orar. Agora com esse calorão, se você tiver o carro que tem uma refrigeração de ar, fecha os vidros, e ali você fala com Deus, e ali você chora, e ali você bate no volante. O máximo que alguém passar do lado e ver, vão dizer o quê? O rapaz está estressado. Mas você está orando. Ora ali, fala com Deus, aproveita que o carro está fechado. Irmãos, a Bíblia diz que nós devemos usar o tempo e também o que está fora do tempo, ou seja, esse período que eu iria gastar no trabalho, em casa, de casa no trabalho, eu oro, eu falo com Deus, eu medito na palavra. Se nós fizermos isso, imaginemos que eu demore meia hora para ir, meia hora para voltar do meu emprego, se eu for orando e voltar orando, todo dia, quantas horas eu já orei por dia? 1 hora. Jesus disse, porventura não pudestes velar comigo pelo menos 1 hora? Então, meu irmão, nós temos que ser criativos. Se os dias são maus, se a agitação do dia a dia é terrível, nós podemos arrumar lacunas no nosso dia corrido para orar e falar com Deus. Se der, venha no culto de oração. Se der, chegou em casa antes de dormir, meia hora de joelhos. Pastor, mas eu não tenho tempo, ou eu chego cansado. Quer ver uma coisa? Quantas pessoas aqui já teve uma noite de insônia esse mês? Levante a mão, por favor. Olha quanta gente, que coisa maravilhosa é a insônia. Se a insônia bater na sua porta, faça dela uma opção de oração. Pense comigo. Tem jeito para insônia? Não. Você fica ali, balançando o pé, preocupado, acordado. Bom, então vá orar. Pode orar deitado, de joelho, na sala, no escritório, onde você quiser, mas vá orar. Você vai ver que o sono voltará. Existem, irmãos, N oportunidades para falarmos com Deus. E falando com Deus, sabe o que acontece? Deus fala com você.
aquele momento de insônia, que você estava preocupado que talvez ia ser demitido, que você estava preocupado que ia ir ao médico, que você estava preocupado com os conflitos familiares, e etc., com uma conta para pagar, naquele momento de insônia, você fala com Deus, você se entrega a Deus, você coloca na presença dEle a questão, e no outro dia, você verá a vitória de Deus, e o direcionamento de Deus. Então, irmãos, se aparecer a insônia, ore. Se demora para chegar no trabalho por causa do trânsito, ore. Se você vai de ônibus, ore. Se você vem a pé, ore. Põe um fone de ouvido, vem falando com Deus. A pessoa vai achar o quê? Que você está louca falando à toa no meio da rua? Não, ela vê o fone de ouvido no seu ouvido. O que ela vai dizer? Que você está conversando com alguém no telefone. Ah, Jesus, está muito duro, está muito difícil, meu pai, intervenha lá na minha família, com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos. O cara passa e fala, ele está falando no telefone. Não, você está falando no outro telefone. Você está ligando diretamente para o céu e falando com Deus a respeito dos teus problemas. Deus vai falar com você e vai direcionar a tua vida. Uma outra questão que vai dirimir a problemática de fazermos escolhas erradas está no conhecimento da palavra de Deus. João 15,7 está escrito: se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes, ou pede o que quiserdes, e vos será feito. João 15,7. Então preste atenção, quando estudamos a Bíblia, quando lemos a palavra, nós vamos observar nela, em vários momentos, que há direcionamento para a nossa vida. Eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar que você seja uma pessoa solteira. Deus quer que você namore, amém? Deus disse, é bom que o homem ou a mulher não fique só. Deus quer que você namore? Sim. Aí você vai falar, Senhor, com quem? Deus fala com quem? Não, Paulo fala em 2 Coríntios 6,14, não vos ponhais em julgo desigual com os infiéis. Então Deus quer que você namore? Quer. Ele não quer que o homem fique só. Com quem? Com alguém cristão ou não cristão? Com alguém cristão e temente a Deus. Aí você faz a coisa errada, se relaciona com quem não é, e aí o que vai acontecer? Vai dar certo ou vai dar errado? É bem provável que dê errado. Muito errado. A possibilidade de dar errado, porque a Bíblia diz que é mais fácil, é a Bíblia, tá? Paulo. É mais fácil o infiel tirar o fiel da igreja do que o fiel trazer o infiel para a igreja. Ainda mais nessa questão de relacionamento. Isso sou eu que estou inventando, irmãos? É a palavra de Deus. Então, Deus já revelou a sua vontade? Olhem para mim. Deus já revelou a sua vontade neste aspecto? Põe em prática. Coloque em prática. A palavra, olha, presta atenção. A palavra de Deus, ela não é para ser apenas ouvida como um discurso filosófico. Tem gente que chega no final da homilia, chega de mim e fala, nossa, pastor, que belo sermão. Aí eu na minha cabeça estou perguntando, por que esse irmão não conserta aquela questão na vida dele? Por que adianta falar que o meu sermão é bonito e continuar fazendo a coisa errada? Eu não quero que você ache o meu sermão bonito. Eu quero que você preste atenção na palavra de Deus. Então o importante é você observar e notar a palavra de Deus e não ser apenas ouvinte, mas praticante. Agora, como é que eu vou achar a vontade de Deus? Como é que eu vou achar o propósito de Deus para a minha vida, se eu não observo a palavra? Se eu não presto atenção no que diz a palavra? Não adianta eu vir na igreja, ouvir o culto, achar o sermão pastoral bem filosófico, introspectivo, mas eu não colocar isso em prática. Então entenda, o conhecimento bíblico vai me mostrar vários direcionamentos para eu resolver no meu dia a dia. Quando você estiver passando por algum problema, pergunte a Deus, Deus, o que a tua palavra me diz a respeito disso?
Qual é a orientação bíblica para eu tratar o meu filho, para eu tratar o meu marido, para eu tratar a minha esposa, para eu tratar o meu patrão, para eu tratar o meu próximo, para eu tratar a minha sogra, para eu tratar o meu genro? Qual é a orientação bíblica? A palavra tem. Então, muitas vezes, nós vamos encontrar a vontade de Deus na palavra dele. Claro que a palavra de Deus é genérica, ela traz o propósito de Deus de maneira macro. Dentro do micro, ainda vamos ter que orar para pedir o direcionamento, e Deus dará o direcionamento. Uma outra questão importante está em Romanos 8, 14 e 16, é a comunhão com o Espírito Santo. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo aqui em Romanos está dizendo o seguinte, presta atenção. Ele quer falar no microfone da nossa vida. Onde é o microfone da nossa vida? É o nosso espírito. O Espírito de Deus quer falar. Lá em Apocalipse, nas 7 igrejas, Jesus repete 7 vezes: quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito Santo de Deus. Por 7 vezes, Deus repete na sua palavra: quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito Santo. Meu irmão, o Espírito Santo está gritando para você, está querendo que você o ouça. É engraçado que as pessoas, elas vão muito atrás de profecias. Sabe quem precisa de ir atrás de profecia? Quem está com o ouvido entupido, o ouvido espiritual. Porque quem está com o ouvido espiritual aberto, o próprio Deus está falando com ele. Nós temos a unção dos santos, e não precisamos que ninguém nos ensine. O que João está dizendo é sobre as diretrizes de Deus. O Espírito de Deus quer falar no teu ouvido, o Espírito de Deus quer falar na tua alma, o Espírito de Deus quer falar com você. Agora, olhem para mim, você termina o culto de domingo, coisa linda, ouviu a palavra, louvou a Deus, aí chega em casa e liga num filme de terror, aí chega em casa, liga a TV, num daqueles programas que é inadequado para a família, mas que supostamente é feito para a família. Era hora de você chegar em casa, se tiver que jantar, janta, agradece a Deus pela janta, depois bota um hino, vai meditar, lê o texto bíblico que foi pregado. Se nós fizéssemos um pós-culto na nossa casa, com certeza Deus falaria muito mais. Muitas vezes, ou vamos para lugares inadequados depois do culto, ou ouvimos e assistimos coisas inadequadas. Então aquela semente que foi plantada no coração, muitas vezes é morta no pós-culto. Então chegue na sua casa, cuidado onde você ligue a TV, cuidado onde você conecta a internet. Lembra da semente que foi jogada e caiu à beira do caminho? Que o culto desta noite não seja um culto que caia à beira do caminho. Deixe o Espírito Santo completar o que eu comecei aqui pregando. Ele quer terminar e falar muito mais além daquilo que eu estou dizendo aqui com você. Deixa Deus falar contigo. Quarta observação, Provérbios 12, 15. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. Irmãos, e aqui é o seguinte: buscar conselho aonde? Entre os sábios. Liga para o seu pastor, chama ele no zap: pastor, está acontecendo assim, 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 o senhor tem uma orientação para mim neste aspecto? Talvez eu mande até um livro para você ler, mas eu vou dar alguma orientação para você. Ligue para aquele irmão de oração da igreja: irmão, estou passando por esse momento, o que você acha? É importante termos conselheiros. Entre os conselheiros há o quê? Sabedoria, está escrito aqui em Provérbios também. Então,
Você que conhece outras pessoas maduras espirituais, façam delas seus conselheiros, teus conselheiros. Façam delas pessoas que você possa utilizar diante de uma crise. Eu tenho pessoas, eu pessoalmente, que eu ligo, que eu pergunto, que eu me oriento. Por quê? Porque isso é relevante para a nossa vida espiritual. Outra coisa, amigos de oração. Amigos que têm comunhão com Deus. Não que é o jornal fofoqueiro da rua, mas pessoas que são instrutivas, espirituais, e que já viveram tantas experiências, e pode, diante da tua luta, do teu problema, te dar um conselho que vai iluminar a tua diretriz, e você vai poder fazer a escolha certa. E Deus vai usar essas pessoas para te ajudar. Quinta observação, Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém, e fecha e ninguém abre. Comece a entender quando a porta está aberta e quando a porta está fechada. Percebeu que está dando tudo errado? Dá um breque. Opa, deixa eu dar uma freada aqui. Deixa eu dar um tempo. Não tenho pressa. Deus sabe do tempo certo. Deixa eu dar um tempo. Porque tem gente que é teimosa. Está dando errado e a pessoa fica insistindo. Sabe? Quanto mais cutuca, mais dá errado. Ele continua insistindo. Irmão, percebeu que está dando errado? Dá uma parada. Dá uma retrocedida. Dá uma meditada. Para que ficar insistindo naquilo que não está dando certo? Para. Reflete, ora. Quantas vezes deu errado? E eu achei que era o diabo. Eu achei que era o meu próximo me atrapalhando. E era Deus me dando livramento. Meu irmão. A tua vida está na mão de quem? De Deus. Então, se deu errado, não dá glória para o diabo. Não dá glória para os teus inimigos. Fala, não, deu errado porque Deus tem algo melhor para mim. Entendeu? Deu errado, não fica murmurando, reclamando. Você tentou, bateu com a cara na porta, está fechada a porta? Amém, Deus. Não é o momento. O amanhã te pertence. Recrudesce, volta para atrás, dá um passo atrás. Deixa o Espírito Santo agir. Daqui a algum tempo você volta no mesmo lugar, bate na porta e a porta abre, porque é o tempo de Deus. Então muitas vezes a gente não entende o tempo de Deus. Presta atenção, tudo, Eclesiastes 3, tudo tem seu tempo. Se ainda não é o tempo, fique em paz. Pastor, mas eu queria tanto, eu desejava tanto. Aguenta, porque quando chegar, vai ser ainda melhor. A Bíblia fala assim: a glória da segunda casa será maior que a glória da primeira. Porque no primeiro templo foi bonito, mas no segundo templo se manifestou Jesus Cristo. Então, meu irmão, deixa Deus se manifestar na tua vida. Deixa o tempo de Deus acontecer. Não fique batendo em ferro frio. Não fique recalcitrando contra os aguilhões. Se a porta está fechada, glória a Deus. Se a porta abrir, aleluia. Quando a gente vive assim, para começar, a perspectiva de vida melhora. Quando a gente vive assim, a murmuração some, a angústia do coração desaparece, porque eu estou confiando na promessa do Altíssimo. Se a porta abrir, eu passo. Se a porta não abrir, eu glorifico a Deus e espero. Há tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar e deixar de plantar. Há tempo de abraçar e deixar de abraçar. Há tempo de paz e há tempo de guerra. Identifique o tempo.
e fique em paz. Operando Deus, quem impedirá? Confia nisso. Quero ler o último versículo com você, fique de pé. Salmo 25, verso 4 e 5. Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem espero todo o dia. Eu não sei o que é melhor para mim, mas Deus sabe. Então, amanhã, se der um negócio errado, não faz biquinho não, igual a Helena. A Helena está aí? Não faz biquinho não, a irmã Helena está ali. A irmã Helena, quando está uma coisa errada, a mãe dela fala não para ela faz biquinho. Fica desse tamanho o bico. Não precisa fazer biquinho como uma criança de 6 anos. Viu? Ai, deu errado, pastor. Precisa fazer biquinho, irmão. Deus está cuidando de você. Ele está te tratando. Ele está te curando. Ele está te amadurecendo. Ele está trabalhando você. Ou você acha que você é fácil? Quem aqui é fácil? Eu sou uma florzinha de Jesus. Tá. Não, um cacto pode ser. Só se for um cacto de Jesus, bem espinhudo mesmo. Ou um porco espinho, né? Irmão, presta atenção. Deixa Deus tratar. Quando dá certo, glória a Deus. Quando dá errado, fala a Deus. Deixa eu aprender, Senhor. Quando nós entendermos os propósitos de Deus e a vontade de Deus, e a gente fizer escolhas menos erradas, e escolhas mais espirituais, Deus vai abrir muitas portas para nós. Então, se der certo, glória a Deus. E se der errado, glória a Deus. Na mão do Senhor, aquilo que parece insignificante, vai ser redundância de bênção. Confia no Senhor. Entrega o teu caminho a Ele. Curve sua cabeça. Senhor, nesse momento nós oramos. Te agradecemos por esta oportunidade, pela Tua palavra e pelo Teu Espírito. Agora, Senhor, nós entregamos nas Tuas mãos todas as nossas ansiedades, porque o Senhor tem cuidado de nós. Meu Deus querido, Deus de amor, faça com que a Tua vontade, o Teu querer aconteça na nossa vida, no nosso casamento, no nosso trabalho, na nossa saúde, nas nossas finanças. Deus, traga a nós o Teu reino e a Tua vontade. Eu não sei o que é bom para mim, mas o Senhor sabe. Então cuida de cada um de nós, meu Deus, e opera em nossa vida. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.